não sei se você usa planner, mas eu uso. Começou a dar certo recentemente, então aí sim que eu tô criando esse hábito, porque sempre foi muito difícil, principalmente envolvendo anotações em papel. Então uma das coisas que eu vou fazer com vocês é consertar o meu planner de estudos, porque eu uso dois. Um para trabalho, outro para estudos. E no caso, a situação que aconteceu foi... Aqui, parece que tem um planner só, mas tem dois. Inclusive tá saindo aqui, porque obviamente, né? Você encaixa um miolo dentro do outro, fica assim. Se você não refilar as páginas, né? O miolo, que tá, no caso, saindo da capa aqui. Então tem esse daqui que é de estudar e tem esse daqui que é de trabalhar. Sim, gente, é da Poli. Mas eu achei lindo, eu vou usar assim mesmo. Eu podia fazer outra capa, mas eu gostei bastante, inclusive. Na verdade, isso daqui é uma agenda com datas personalizáveis. Então tem os dias da semana lá no topo das linhas para você anotar. E você escolhe qual é, você assinala que dia que é. Um dos motivos de ser da Poli é porque, na verdade, tá aqui em casa faz muitos anos e eu comecei a usar esses tempos. Essa daqui, que eu não posso virar, porque como o miolo tá aberto, tem anotações e são coisas pessoais da escola, que não é bom ficar divulgando. É um caderno pautado que eu ganhei da escola pra gente fazer a nossa agenda. Mas eu vou falar planner porque sim. Enfim, eu fiz ela, inclusive fiz uma capa pra ela, da coleçãozinha que eu tô fazendo, que é com estampa xadrez, mas a capa soltou, por quê? A capa em si foi bem feitinha e tal, ficou tudo bem com ela, mas soltou por causa da folha de guarda, que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. A folha de guarda é essa folha aqui dentro, ó. Porque se não tivesse folha, não é a utilidade, tá? Mas vou deixar só aqui uma observação. Se não tivesse folha, fica aparecendo o papelão roller, que é o material que usa por baixo da estampa da capa. Mas não é para isso que serve a folha de guarda. A folha de guarda também serve para manter o miolo no lugar. Vou mostrar para vocês exatamente. Ó, vocês estão vendo? E fica assim. Aqui, ó, tá até com um espacinho. Por quê? Uma folha de guarda de dentro, vou ver que lado que é, pra mostrar direito pra vocês. Não, esse lado tá certo. Essa folha de guarda aqui, ó, tá vendo que era pra estar mais pra frente e ela tá mais pra cá. Por quê? Provavelmente, com o tempo, a cola dela perdeu o efeito de colar, saiu essa parte e alguém colou de volta. Só que quando colaram de volta, não colaram certo. E não fui eu, no caso, então eu vou retirar e vou colar de novo. Caso ela rasgar, que é provável, aí eu faço outro, porque folha de guarda é simples de fazer. E no caso, esse caderninho pautado que eu mostrei pra vocês, ele vem com uma capa que é de papel mesmo. Eu não sei se é sulfite, mas é parecido. Então eu usei aquilo para fazer a folha de guarda. Só que, por exemplo, a folha de guarda que tem nesse daqui não é na mesma gramatura que a folha sulfite, ela é um pouquinho mais grossa. Então, ela dificilmente vai sair se for um produto recente, porque aí não tem a ver com a folha, tem a ver com a cola. Resumindo, nessa daqui eu vou consertar a folha de guarda e nessa outra daqui eu vou colocar uma capa. Eu não vou fazer uma capa para ela, eu vou fazer outras capas para outros materiais nesse vídeo, mas para ela eu vou colocar uma capa pronta que a gente tinha aqui. Muito engraçado, né? Que aqui tem o miolo sem capa e em outra situação tem uma capa sem miolo. Isso aqui eu não sei exatamente o que é. Tava aí pra... Lá fora, tava no quintal, e eu não sei se iam descartar ou se esqueceram que tava ali. E é uma capa muito bonitinha. Ela é de couro aqui nessa parte rosa, aqui nessa parte branca, né? Ou bege, eu não sei se era pra ser bege ou se tá suja. Mas já vou resolver isso. Ela é de tecido, um tecido que parece aquele saco que usa pra fazer pano de prato. Parece, sabe, o tipo de textura e a linha mesmo que dá pra ver aqueles furinhos. E tem desenhos de libélulas em alto relevo aqui, coloridinhos. São muito fofos. E atrás é praticamente a mesma coisa. Óbvio que o design não é o mesmo, né? Aqui tem essa curva, atrás tem essa curva que não é igual. Tudo bem. Tá um pouquinho sujo aqui, que nem eu falei que tava lá fora. Mas não tem problema, por quê? Eu vou lavar. E pra lavar,
eu vou ter que, acredito eu, apenas descolar. E talvez numa situação mais precisa para poder lavar, eu vou ter que descosturar. E aí já é um pouco mais complicado. Então eu espero que seja só a parte da cola mesmo que dê para resolver e seja o suficiente. Isso aqui é a parte de dentro, que tem um botãozinho. E ainda bem que o botão ainda tá aqui, porque isso seria uma coisa complexa de resolver. Então tá tudo bem. E isso aqui é um espelhinho. Então essa capa, principalmente... Olha a gravação. Principalmente, vou tampar para não pegar coisas que não deve. Principalmente para aquele planner da escola vai ser muito importante, porque de vez em quando eu preciso de um espelho e eu nunca tenho. Dentro aqui tem coisa, tem um miolo que eu tentei colocar quando eu era criança, e vocês vão ver que tá muito mal feito. Por quê? Quando eu era criança, eu queria as coisas, só que eu não ia atrás de aprender. E o que a gente imagina é muito diferente do que a prática, do que realmente acontece. No começo eu usei para fazer alguma coisa mais K-popper, sabe aqueles cadernos que fazem colagens e frases em relação ao K-pop? Não sei exatamente explicar, porque já passei da fase, então aqui, olha, tem um exemplo de uma foto que eu imprimi de um grupo que eu escutei durante uma época e tal. E tem ainda bastante miolo aqui. Esse miolo eu só vou remover. Esse papel que eu tentei colar pra fazer folha de guarda, que naquela época eu nem sabia o que era. Eu só colei pra não ficar parecendo, ó. Vocês estão vendo que é transparente. Então ainda dá pra ver o papelão roller dentro. Eu colei pra não ficar aparecendo, apesar de essa não ser a utilidade. Então eu passei cola, mas também passei fita, porque ele foi mal recortado, foi cortado sem tesoura. Então ele não tava certo. E, obviamente, é um papel muito fino, como vocês estão vendo, ele tá rasgando sozinho. E aqui o problema é que eu também colei o miolo diretamente na folha de guarda aqui. Mas vai ser simples, eu só vou remover essas coisas daqui de dentro. E depois eu vou... Ó, já tá até saindo sozinho. E depois que eu vou remover a parte de tecido. Como vocês puderam ver, eu já removi o miolo. E aqui que eu tava mostrando é a parte de dentro do botão. E nesse lugar, aqui não, talvez aqui do outro lado, mas eu ainda não sei. Nesse lugar tá enferrujado. Ou seja, pelo tempo que tá esse produto, né? Essa parte do produto, porque eu não sei qual é o miolo original. E aqui, olha, essa parte em branca e essa aqui é a folha de guarda original, que eu não sei qual é, porque eu não lembro como era esse produto completo. Inclusive, talvez eu nunca tenha visto. Como a gente pode ver aqui, ainda tá fechado e ainda tem papelão roller dentro. E eu não sei exatamente como eu vou fazer para remover ele. Aqui já tem uma ideia mais fácil de como remover, porque já dá pra ver, ó, que aqui também a cola é só levantar e puxar, mas eu vou gravar o processo para vocês. Sobre o miolo, eu ainda não decidi tirar essa parte aqui, que tá na lombada dele, porque eu não sei exatamente o que fazer com ele depois. Se eu vou usar ele do mesmo jeito, ou vou retirar algumas páginas daí para usar e decidir outro propósito. Então eu vou deixar ele assim. Não vou usar ele desse jeito, mas eu vou deixar só para saber da onde que ele saiu.
atualizações do processo. Bem, aqui eu ainda não consigo remover por causa do botão. É o único pedaço que eu não consigo remover. Eu vou ter que aprender como a remover esse botão para poder tirar o papel. Desse lado aqui eu também não consegui remover tudo, porque eu vou ter que desfazer a costura, porque a costura foi feita por cima do papel que tá por dentro. Então, eu desfiz uma aqui, que é dessa parte, que é um porta-objetos, mas eu não sei que tipo de objeto, se é tipo lixa de unha. Acho que eu vou colocar uma lixa de unha aqui, daquelas pequenininhas, e também vou ter que remover o botão. Então, isso é um processo que vai demorar um pouquinho mais, porque eu não esperava que fosse acontecer, mas eu vou ter que descobrir como. Consegui tirar a costura daqui e o botão, com esses materiais aqui que nem são tão adequados assim. Tirei, não do melhor jeito, porque eu não entendi exatamente como ele funciona. E aqui vocês podem observar que tem uns cortezinhos no tecido. Isso é feito principalmente em áreas curvas, assim, em que não tem como colar o tecido na íntegra. Então, é para isso que se fazem esses cortes aqui, para se adequar ao formato. Olha, a condição do botão tá realmente bem complicada. Eu tô tentando levantar essa parte de trás dele com essa chavinha e cada vez sai mais resquícios de enferrujado, né? Consegui puxar e vejam como tá a situação. Tortou bastante. E o problema mesmo, principalmente, é o material de dentro, né? O papel que foi usado, que agora eu já não sei mais se é papelão roller. E tem que ver se o tecido não foi afetado no processo da retirada. Gente, eu precisava fazer essa reforma. Para vocês terem ideia, aquela capa estava numa situação tão complicada que quando eu peguei ela para reformar, retirei as partes de dentro dela e coloquei para lavar, eu não encontrei ela no dia seguinte. E por quê? Eu descobri que tinham colocado no lixo para jogar fora. Na verdade, na coleta seletiva para reciclagem, porque entenderam que já não tinha mais jeito e que o melhor era descartar ela para poderem aí sim desmembrar e fazer alguma coisa nova com ela. Então, assim, vocês têm que entender que a situação da bichinha estava difícil mesmo, mas teve jeito. E não foi preciso desmontar ela totalmente para fazer outra coisa. Ela conseguiu se manter como é. Isso que é uma reforma de um objeto vintage. Quando você mantém a essência daquilo, evitando ao máximo mudar a composição da peça. Esse último take está sendo gravado no mesmo dia em que será postado o vídeo. E aqui vocês estão vendo uma coisinha. Bom, tem a ver com isso o que eu preciso falar agora e é muito importante. Amanhã é dia 3 de agosto de 24 e é o dia em que a votação para canal do ano se encerra. Então eu preciso que ainda hoje, quem não votou, corra atrás disso e faça, votando em mim, porque é de você que eu preciso para conseguir mobilizar essa vitória. Para facilitar o processo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então você clica e lá você já sabe o que fazer.